Queridos, essa noite temos uma tarefa difícil, mas com a graça de Deus nós vamos fazê-la. O tema da mensagem dessa noite é Aprendendo a Orar com o livro dos Salmos. Então, às vezes tem aquela brincadeira, né? Quando alguém pede para abrir no livro dos Salmos, no Salmo de número 119, e aí diz assim, né? Todo ele, e aí o povo já treme, né? Nessa noite eu vou tentar caminhar com os irmãos por todo o livro, não só o Salmo 119, mas todo o livro, o contexto dos Salmos. Mas abra sua Bíblia comigo no livro dos Salmos. Leremos o Salmo 67, como apenas um dos Salmos, que são orações a Deus, que é o saltério hebraico, que foi composto com o intuito da adoração a Deus e do ensino do povo de Deus. Nada mais importante do que conhecer o livro dos Salmos para que possamos orar da maneira correta. Diz assim a palavra do Senhor: seja Deus gracioso para conosco, nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Comentando sobre o livro dos Salmos, Calvino ele diz o seguinte: aquele que confia na providência divina deve fugir para Deus com orações e forte clamor. Os Salmos eram a única escritura que a maioria dos crentes do Antigo Testamento tinham acesso. Primeiro porque a Bíblia, como nós temos nas nossas mãos hoje, é algo moderno. E quando a gente fala de antes da vinda de Cristo, existiam os rolos que ficavam nas sinagogas. Então as pessoas não tinham Bíblia em casa. Então como que as pessoas conseguiam, na sua vida diária, né, meditar na palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, não fosse o sacerdote ou o rei, que tinha uma cópia? E Deus instituiu o livro dos Salmos como um livro que era decorado pelo povo. Então o livro dos Salmos era decorado, 150 salmos, cada crente no Antigo Testamento, cada judeu, né, ou entre os hebreus, seja na sua primeira composição, na sua última composição, o livro dos Salmos tem mais de uma composição possivelmente, eles eram decorados. E como que eles eram decorados? Porque eles eram cantados. Então era fácil decorar. Certamente, meu irmão, você sabe mais de 150 músicas de cor. Não tenho dúvida que você conhece mais músicas de cor, né? Então eles conheciam. E é uma espécie de mini Bíblia, né? Porque trata sobre o caráter de Deus e todos os grandes temas das Escrituras, o relacionamento de Deus com o seu povo, a sua providência na história, né? E quando a gente olha então para a composição do livro dos Salmos, ele foi composto de uma maneira propositiva. Então ele não é estruturado aleatoriamente, bem como nada nas Escrituras é aleatório. Então, quando a gente lê as Escrituras, por isso é importante que ao ler as Escrituras, nós não leiamos o trecho que estamos lendo separado do contexto onde ele está incluído, certo? Então isso nós fazemos, por exemplo, nas cartas, nós fazemos isso nos evangelhos, nós fazemos isso nos livros históricos, e às vezes na questão da poesia hebraica, a gente trata como se fossem unidades apenas, né? Contudo, o contexto literário, que é o contexto do livro como um todo, e a sua ordem, muitas vezes tem, né? Certamente tem um propósito, né? Então, possivelmente, a princípio, então, nós temos, né, provavelmente Esdras como aquele que uniu os 5 livros e que colocou nesta ordem.
Então não é uma ordem cronológica os salmos. Então você vai ter salmos de Davi predominantemente nos livros 1 e 2, mas você vai ter salmos de Davi, por exemplo, no livro 5. Então não é uma questão cronológica, mas uma questão lógica. E possivelmente Esdras é quem junta isso no final, né, na volta do exílio. Era alguém que tinha condições de arranjar os salmos, era alguém que era sacerdote, que era um escriba do rei, que trabalhou na restauração do templo, do culto, né? Então ele era alguém que conhecia profundamente a lei de Moisés, que se dedica ao estudo. Então possivelmente ele é alguém que pode ter organizado dessa maneira. Mas se você ver, então nós temos 5 livros dos Salmos, né? O primeiro livro vai do capítulo 1 até o capítulo 41. Se você ver aí na sua Bíblia, é possível que no final do capítulo 41 esteja início, aí você vai ver assim, livro 2, Salmos 42 a 72. Então você tem o livro 1, do 1 ao 41, o livro 2, que vai do 42 ao 72, e veja o que diz no final do capítulo 72, que é um salmo salomônico, né? Um salmo de Salomão. No verso 20 diz assim: findam as orações de Davi, filho de Jessé. Você falou aí, mas o salmo aqui é de Salomão, finda as orações de Davi, depois tem salmos de Davi. Então possivelmente aqui nós temos uma primeira composição do saltério hebraico no povo, naquela época, antes do exílio. Nós temos depois então o livro 3, Salmo 73 a 89, o 4 que vai do 90 até o 106, e o último livro que vai do 107 ao 150. Então, olhando para essa composição que é colocada para nós do livro dos Salmos, como, né, que a gente pode orar com entendimento e entendendo o propósito de cada um desses livros e um tema geral talvez que permeia cada um desses salmos. Então, em primeiro lugar, o primeiro livro, e faço isso com base em um livro escrito pelo Dr. Palmer Robertson, que estará aqui em outubro. Então, você terá a oportunidade de conhecer esse homem de Deus, né, que é alguém muito versado nas Escrituras, escreveu um livro chamado The Flow of Psalms, né, o fluxo dos Salmos, e ele trata dessa questão do contexto literário dos Salmos, né? Então indico para você também, caso queira conhecer mais aprofundadamente isso. O primeiro livro então dos Salmos, que vai do capítulo 1 até o 41, a ênfase desses salmos e dessas orações está em uma confrontação. Então há uma oração, e basicamente orações de Davi contra os inimigos do povo de Deus. Então orações pedindo por proteção e orando contra os inimigos do povo de Deus, né? Essa confrontação entre o rei messiânico e os inimigos, e que inimigos são esses? Aqueles que querem impedir o estabelecimento do reinado messiânico. Então a luta, basicamente de Davi, orando a Deus, para que Deus não permita que esses inimigos se levantem contra o reinado estabelecido pelo próprio Deus, esse reino de justiça, de paz. E ele sempre busca isso, e aí você vai ver vários salmos de confrontação. Salmo 3,7, por exemplo, ele vai dizer: feres nos queixos a todos os meus inimigos, e aos ímpios quebra os dentes. Forte, né? Ou Salmo 5, versículo 10, declara os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas transgressões. Capítulo 9, verso 17, ele vai dizer, né, os perversos serão lançados no inferno, as nações que se esquecem de Deus. No 20, infunde-lhes medo, Senhor. E assim então, durante todo esse livro, nós temos a confrontação contra os inimigos do povo de Deus. Além disso, na poesia hebraica existem salmos acrósticos. O que é um salmo acróstico? Ele começa com a letra do alfabeto hebraico e ele vai na sequência de A a Z, né? Das 22 letras do alfabeto hebraico, normalmente, seja ou seja 8 versos, como é o caso, por exemplo, do Salmo 119, que é um salmo acróstico. Ele tem 8 versos com cada letra do alfabeto hebraico.
São 22 letras, vezes 8, são 176 versículos. Os 8 primeiros com Aleph, a primeira letra, até chegar lá na última letra do alfabeto hebraico, né? Então nós temos 5 salmos acrósticos no primeiro livro, né? Que são colocados estrategicamente ao longo do primeiro livro. Salmo 9, o 10, o 25, o 34 e o 37. Infelizmente, na tradução a gente perde isso, né? E baseado então nesse primeiro livro, como podemos aprender a orar? Nós somos chamados a orar, pedir a Deus, tendo em mente que existe um inimigo, tendo em mente que existe um inimigo que quer impedir a implantação do reino. Existe um inimigo do povo de Deus, e nós somos convocados a não ficar passivos frente à maldade. Nós somos convocados a não lutar mal com mal, mas batalhar em oração. A oração é a maior arma que o cristão tem. Então, quando nós olhamos a questão do marxismo cultural entrando nas universidades, a defesa do aborto, da institucionalização como lei, do casamento entre pessoas do mesmo sexo, ideologia de gênero, quando nós olhamos na sociedade o pecado sendo aprovado, nós precisamos orar para que o mal não progrida. O que pode mudar o nosso país, queridos, não é colocarmos uma pessoa no poder, mas a igreja cumprir o seu papel de ser sal, de ser luz, de orar, de colocar-se perante a face de Deus, para que Ele possa mudar a história. Davi entendia muito bem isso. Mesmo quando ele ia à luta, ele sempre orava, ele, Senhor, eu devo ir ou não? Apesar de ser um grande estrategista, de ser um homem muito forte, de ter matado um leão e um urso, quando ele vai contra Golias, ele sabe que ele vai em nome do Senhor. Ele luta em nome do Senhor, ele luta pela glória de Deus. Antes de toda a batalha, ele consultava a estola sacerdotal por Urim e Tumim, se ele deveria batalhar ou não. E devemos orar para que Deus destrua o mal, a carne, a nossa carne, o mundo, o mundanismo, a secularização e Satanás, o inimigo de nossas almas. No segundo livro, então, nós começamos a partir do capítulo 42, e nós temos uma mudança de ênfase. Agora já não se trata mais de uma confrontação para com os inimigos ainda estão lá nos Salmos, e ainda está num contexto de reinado em Israel. No livro 1, o reinado está sendo estabelecido e há muitos inimigos. No livro 2, agora o reino já está estabelecido. O rei já está em seu reinado como rei, no caso Davi. E agora os inimigos já não mais são orações para que eles sejam destruídos, mas agora de confrontação nós temos comunicação. Então há uma espécie de oração e de chamado às nações para que venham adorar o Deus de Israel. Os inimigos, as nações ainda estão ao redor, eles ainda são opositores, eles ainda podem ser uma ameaça, mas agora a convocação é que eles possam se render ao Senhor e adorar ao Senhor. E por isso nós temos uma mudança, inclusive, nos termos. Porque nos Salmos do capítulo 1 até o capítulo 41 do primeiro livro, apesar de serem salmos de Davi, nós temos a palavra, o nome de Deus, Yahvé, sendo usado majoritariamente. Então Yahvé é usado 85% das vezes no primeiro livro. São 278 vezes que se usa o nome Yahvé no livro 1. Já no livro 2, a ênfase não se encontra no nome Yahvé, o Deus pactual, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Agora há uma mudança desse nome para Elohim. E então o nome Elohim no livro 2, ele aparece em 86% das vezes no segundo livro, não mais Yahvé. Então 197 vezes aparece Elohim. E troca-se. Quer ver claramente isso? Olha lá o Salmo 14 comigo. Quando Davi ora, né, dizendo, diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se, praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha Yahvé
para os filhos dos homens, né? No 4, como quem come pão não invocam Yahvé, né? E no 7, quando Yahvé restaurar a sorte do seu povo. Um salmo que é praticamente idêntico ao Salmo 14 e ao Salmo 53, que está no livro 2. Então veja lá o Salmo 53 comigo. O que diz o Salmo 53? Exatamente, praticamente as mesmas palavras, mas qual que é a mudança? A grande mudança? O nome de Deus já não está mais como Yahvé, mas Elohim. E aí, versículo 2, dos céus, olha, Elohim, não mais Yahvé. No 4, eles não invocam a Elohim. No 6, quando Elohim restaurar a sorte do seu povo. Por que há a mudança de Yahvé para Elohim? Porque Yahvé é o Deus do pacto com o seu povo. Elohim é o nome de Deus na criação. Nós vemos essa mudança lá em Gênesis capítulo 1, quando começa na criação somente com o nome Elohim. Quando se trata do pacto de Deus com o homem, muda-se para Yahvé, o Deus do pacto. E agora então há essa mudança para que os povos possam se achegar a Deus. Agora não mais nesse intuito de que eles sejam rejeitados, mas numa atitude de chamá-los para adorar, né? Para que elas sejam abençoadas também. Então o Salmo 47, verso 1, por exemplo, é dito: batam palmas todos os povos. No 49, 1, né, ele diz assim: todos os povos ouçam povos. O 57, verso 9 e 10, ele vai dizer: cantar-te-ei entre as nações, a glória de Deus está sobre toda a terra. O Salmo 65, ele vai dizer que Elohim é tremendo, esperança de todos os confins da terra. Então, aqui nós temos o rei messiânico, Davi, no contexto do segundo livro, chamando as nações para adorar a Deus. O Salmo 67 que lemos, nós temos a bênção sacerdotal, mas não mais usando o nome Yahvé, como é usado em Números capítulo 6, né? Nós temos essa bênção lá com Yahvé. E no Salmo 67, Elohim, voltado então para as nações. E o que isso nos ensina? Nós somos chamados a orar pelas nações. Nós somos chamados a orar contra os inimigos de Deus. Nós somos chamados a orar pelas nações, pelos povos não alcançados. O desejo do nosso coração não deve ser que aqueles que não conhecem a Deus e que talvez sejam os maiores perseguidores da igreja, não é que eles sejam destruídos, mas que eles sejam salvos. Sejam os muçulmanos, os países muçulmanos ou os países comunistas, que são os maiores inimigos dos cristãos e que mais perseguem e matam cristãos hoje. A nossa oração não é para que Deus destrua esses países, como Coreia do Norte, como Arábia Saudita ou como a própria China, mas que Deus alcance aqueles homens, que Deus possa alcançar o coração deles e que eles possam adorar a Deus. Somos chamados a orar para que Deus abra os olhos deles. Nós não podemos mudar o mundo, mas Deus pode. O quanto temos orado, queridos, pela conversão das nações, dos povos, para que Deus levante mais missionários, para que Deus dê ousadia à igreja para proclamar o Evangelho, independentemente da perseguição. E aí nós temos o início do livro 3. O livro 3, então, depois de orar a confrontação contra o mal, a comunicação, nós temos no livro 3, que inicia no Salmo 73, agora o contexto é de exílio. E a palavra desse terceiro livro é devastação. Por quê? Porque o reino foi destruído. Os muros derrubados. O templo profanado. E o povo de Deus exilado para a Babilônia, ou, no caso dos assírios na Samaria, misturados com outras nações. Então a temática desse terceiro livro é uma temática de devastação, orando em meio à tragédia. E nós temos salmos aqui, então, orando no meio da tragédia. Nesses
17 salmos, nós temos então os salmos relatando essa queda desse reino, né? O Salmo 74, por exemplo, que vai dizer que os teus adversários, verso 4, né? Os teus adversários bramam no lugar das assembleias e alteiam seus próprios símbolos. O que ele está dizendo aqui? Que no templo eles estão levantando altares idólatras, seus próprios símbolos. Deitam fogo ao teu santuário, profanam, arrasando até o chão. O templo foi destruído. Senhor, olha para essa situação. Nós perdemos a nossa terra, nós perdemos o templo. A arca foi roubada. O Salmo 79 também fala da destruição da cidade. Vai dizer da profanação do templo, né? Ó Deus, as nações invadiram a tua herança, profanaram teu santo templo, reduziram Jerusalém a um montão de ruínas, deram os cadáveres dos teus servos por cima às aves dos céus. Olha para tudo isso, Senhor, olha para a nossa tragédia. E o Salmo 80 já é um salmo que retrata o contexto da devastação de Samaria. Na Septuaginta, o título acrescentado ali é escrito com respeito aos assírios. Então é um salmo que vai mostrar essa destruição da cidade de Samaria, do Reino do Norte. Quando a gente olha, por exemplo, o Salmo 88, que está no terceiro livro, que é um contexto de devastação, orando em meio à tragédia, é o único salmo das Escrituras que não tem esperança nenhuma. Ele termina sem nenhuma esperança. Normalmente, né, você tem salmos que ele começa desesperado e ele termina olhando para o Senhor e com esperança. Esse salmo termina sem esperança. Ele diz, no verso 18, para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. E assim termina. Fala, nossa Senhor, um salmo sem esperança, nesse contexto. E o Salmo 89, ele vai terminar dizendo, né, que o Senhor aborreceu a aliança com Davi, que o Senhor, ele profanou a coroa, lançando essa coroa por terra. Não há mais rei, não há mais templo, mas eles terminam com esse desejo de fato de restauração. Mas ele vai dizer, os teus inimigos têm vilipendiado os passos do teu ungido. Senhor, onde está o Senhor? E o que aprendemos então, nesse contexto do terceiro livro? É que nós passaremos por tragédias. E esse livro se encontra aqui para nos mostrar que quando nós perdemos o chão, de que quando a tragédia bate na nossa porta da pior maneira, que é o que acontece com Israel, nós somos chamados a nos voltar para o Senhor, para o Deus pactual, o nosso Deus. Quando faltar o fôlego, quando perdermos o chão, quando não tivermos sequer esperança e às vezes talvez não termos sequer respostas, nós somos chamados a confiar no Deus do pacto e que os nossos olhos se voltem para Ele. E o Salmo 88 nos ensina que ainda que não haja esperança, a nossa esperança não se resume a essa vida, e sim, todos partiremos desse mundo em tragédia e em lágrimas. Contudo, nós confiamos no Senhor. Somos chamados a orar e estar em comunhão com Ele, clamando, Senhor, livra-nos do mal. Livra-nos do mal, Senhor. Ajuda-nos. Volta-te para nós. Restaura-nos. Passaremos por dificuldades, queridos, e nesse momento é o momento que talvez nós menos vamos querer orar. Mas no momento de maior crise, é o momento que também devemos buscar a face do Senhor. Então chegamos no quarto livro dos Salmos, o livro 4. Depois então desse desespero com relação ao exílio, no livro 4, a palavra não é mais de devastação, mas de maturação. O povo de Deus sendo levado à maturidade no exílio. Não há mais um rei em Israel. Não há mais a figura do templo. Então, o povo é chamado a confiar no Senhor, e a frase que mais se repete no quarto livro é Yahvé Melech, o Senhor reina. O centro desse livro é isso, o Senhor
reina, o Senhor é rei. Você vai encontrar isso no Salmo 93, por exemplo, que vai dizer: reina o Senhor. O Salmo 96 vai dizer que o Senhor reina. Novamente, no verso 10, reina o Senhor. O Salmo 97, reina o Senhor. O Salmo 99, reina o Senhor. Não há rei em Israel, o trono foi destruído, aparentemente não há mais um descendente davídico, o trono está vazio, mas o Senhor reina. Daniel está na Babilônia, ele está lá diante de Nabucodonosor, de Belsazar, de Dario ou de Ciro, mas quem que governa o mundo? O Senhor. Nabucodonosor acha que manda, mas ele vai descobrir que quem governa é o Senhor. E o povo de Deus descobre isso. No início desse livro, Salmo 90, Moisés, então, ele vai vai dizer: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Uma resposta para esse período de devastação. Sem templo, sem sacerdote, sem sacrifício, sem rei. Eles estão na Babilônia, mas Deus é o seu refúgio de geração em geração. No fim do livro de Abacuque, diante da destruição, ele diz: ainda que nós percamos tudo, os animais, os vinhos, a comida, e não tenhamos nada, ainda assim nos alegraremos no Senhor. Quando olhamos então para 1 Crônicas, capítulo 16, verso 31, é relatado lá: Yahvé Meler, o Senhor reina. E o Salmo 96 é tirado desse texto de 1 Crônicas, capítulo 16. Está estrategicamente no meio do livro, mostrando que ele reina, e há uma frase que se repete também, que ele reina acima de todos os deuses. Eles recitam isso na Babilônia: Deus está acima de todos os deuses. Isso é repetido no Salmo 95:3, no Salmo 97:9. Diante das tragédias, das dificuldades, das angústias, nós devemos nos lembrar que o Senhor reina, que Deus está no controle, que Deus é soberano, que nada foge do seu controle. Ele é o Deus providente que está no controle de todas as coisas. E a nossa oração deve ser essa: que venha o teu reino, que seja feita a tua vontade. A igreja pode ser perseguida, os crentes podem ser mortos. É possível que Satanás se levante e tente parar a obra de Deus, mas ela não para, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja, e a igreja continua expandindo. A igreja continua prosseguindo. Que a vontade do Senhor seja feita na nossa vida, que o Senhor reine, e isso deve ser motivo de descanso para nós. Descanso contra os inimigos, contra as tragédias, e de preocupação com relação à nossa vontade, porque se o Senhor reina, não sou eu que reino, e eu devo descer do trono, porque se eu estou no trono, eu sou um idólatra, e se é a minha vontade, eu sou um idólatra. Seja feita a tua vontade, Senhor, que venha o teu reino, que eu possa experimentar essa vontade que é boa, agradável e perfeita. E por fim, depois desse período de maturação, chegamos ao livro 7, que inicia o 5º livro, que já é o contexto de exaltação, de adoração a Deus. Não mais uma oração pela expansão do reino de Deus, mas uma exaltação, rendendo glória ao Senhor, a celebração da vitória. A ênfase está na consumação do reino de Deus. O povo de Israel então já volta do exílio, já está novamente na sua casa. De modo que nós temos nesse 5º livro salmos de ascensão, quando o povo sobe a Jerusalém para adorar, seja subindo do exílio para a terra, ou seja, quando os povos estão distantes e eles sobem a Jerusalém com o intuito de adorar a Deus. A oração foi respondida, Deus congregou o seu povo novamente. A frase-chave do 5º livro é Aleluia, que é o que nós repetimos em português: aleluia. E não é só pentecostal que fala aleluia não, viu, querido? Nós podemos falar aleluia.
entendendo o que é, não sendo, meramente aleluia, quer dizer louvai ao Senhor. Isso que mais se repete ao longo do livro dos Salmos, O Salmo 107, então, ele inicia dizendo isso: rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, a sua misericórdia dura para sempre. O livro 4 termina com um pedido, o pedido a Deus, no verso 47, 106, 47, qual que é o pedido do livro 4? De maturação. Salva-nos, Senhor nosso Deus, congrega-nos de entre as nações. E no 107, então, Deus os congregou. Deus responde: o Senhor congregou-lhes. Veja o verso 3 do 107: e congregou de entre as terras do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Mar. Na ordem, na sequência. Louvai ao Senhor. Então nós temos nesse quinto livro, salmos messiânicos que apontam para a vinda do Messias, salmos que apontam para aquele que virá, e salmos que apontam para a lei do Senhor. Israel já não mais tem o templo, já não mais oferece sacrifícios, então eles se dedicam no estudo da palavra, no estudo da lei, de modo que nós temos o Salmo 119, uma ênfase grande na lei do Senhor, no amor pela lei do Senhor, de A a Z, que é um salmo acróstico, como eu disse, da primeira letra à última do alfabeto hebraico, dizendo: Senhor, eu amo a tua lei de A a Z. Nós temos esses outros salmos acrósticos, o 111 e o 112, onde a frase-chave deles é: a sua misericórdia dura para sempre. No 111, a sua justiça dura para sempre. No 112, sua justiça permanece para sempre. E aí nós temos os salmos de ascensão. Nós temos dois haléus. Tem o haléu egípcio, que vai do 111 até o 117, e ele é chamado de haléu egípcio porque ele é em razão da Páscoa, da primeira Páscoa. Eles eram cantados no começo da Páscoa. Então o salmo central é o 114, que vai falar das maravilhas do Êxodo, nesse contexto que é de salmos de ascensão. E veja como se repete o 111, aleluia. Ele começa com aleluia, louvai ao Senhor. Salmo 112, aleluia, aleluia. 113, aleluia, aleluia, o 117, louvai ao Senhor. O que quer dizer louvai ao Senhor? Aleluia. Um segundo haléu, e por isso que ele é chamado de haléu, porque ele se inicia com aleluia. Do Salmo 120 ao 136, nós temos o grande haléu, e chamados também de cânticos de romagem, que eram salmos de ascensão, cantados na peregrinação à terra prometida, a Jerusalém. E nós temos então esse salmo central, que é o salmo salomônico, onde a ênfase na casa do Senhor, no templo, essa ênfase então da chegada ao templo. Dois salmos de Davi de um lado, então nós temos o centro, dois salmos de Davi antes do 127, dois salmos de Davi depois do 127. E a ênfase no nome de Yahvé, o nome de Yahvé é repetido 24 vezes antes e 24 vezes depois. Então é escrito milimetricamente. Ele é preparado, ele é justamente, ele é trabalhado, e ansiando a bênção araônica, Yahvé te abençoe. E o sacerdote então 48 vezes fala o nome de Yahvé nessa ascensão. Por fim, finalizando o livro, nós temos os salmos de aleluia, que Salmo 46 ao 150, o 111 ao 117, que nós já vimos. O Salmo 135 é um salmo também de aleluia. Ele começa e termina com aleluia. Veja aí, o 135, aleluia. E ele termina, aleluia. E do Salmo 146 ao 150, para fechar, então, eles são a conclusão do saltério hebraico. Nós temos esses salmos para louvar ao Senhor. O 146, aleluia. E ele termina com aleluia. O 147, ele começa com o quê?
Louvai ao Senhor, mas como é que está no hebraico? Aleluia. E ele termina com aleluia. 148, aleluia, aleluia. 149, aleluia, aleluia. Está parecendo culto pentecostal, né? E Salmo 150, aleluia, e termina com aleluia. Qual que é a ênfase disso? Louvar ao Senhor pelos seus feitos maravilhosos. Quando a gente olha para o Novo Testamento, aleluia só vai aparecer no final do livro de Apocalipse, no capítulo 19, depois que todos os inimigos foram derrotados. Numerosa multidão diz aleluia. Todos diziam, abra lá comigo, Apocalipse 19. Verso 3. Aliás, no verso 1, numerosa multidão dizendo aleluia, a salvação e a glória e o poder são do nosso Deus. Verso 3, segunda vez disseram aleluia. Verso 4, os 24 anciãos, os 4 seres viventes prostraram-se e adoraram a Deus, dizendo amém, aleluia. Verso 6, eles dizem aleluia, reina o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Depois que os inimigos são vencidos, o povo de Deus adora ao Senhor. E o livro 5, o 5º livro dos Salmos, o povo foi liberto dos seus inimigos. Deus agora os congrega. E a ênfase no Messias, naquele que virá, o Senhor Jesus Cristo. Somos chamados então, o fim último da nossa oração deve ser glorificar, exaltar ao Senhor, a centralidade do Messias, do Senhor Jesus, aquele que veio para nos salvar. Orar ao Senhor nos lembrando que nós oramos porque a sua misericórdia dura para sempre. Nos lembrarmos dos seus feitos poderosos e engrandecê-lo. Diante de qualquer circunstância, queridos, oremos. Veja, um livro inteiro nas Escrituras, tratando da providência do Senhor no meio do seu povo e da história da redenção, do que Ele fez, enviando o seu Filho. A nossa vida deve ser para nos voltarmos para Ele, para buscá-lo, independentemente das circunstâncias, em todo momento. Na confrontação contra o mal, na oração por evangelização, comunicação, em meio à tragédia, buscando a maturidade, buscando a expansão do reino de Deus, e tudo para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, queridos.